Muito bem, meus caros, sejam muito bem-vindos então a mais uma aula aqui neste canal. E hoje uma aula muito especial para você, homem, que pega a sua alcova, se enfia em sua alcova e começa a tratar a sua solidão a pão de ló. E com isso, sem perceber, você vai se tornando uma espécie de lobo solitário, o lobo da estepe. Guilherme, mas isso é muito legal, né, Guilherme? Pô, o cara, o homem, o lobo solitário, aquele que segue o seu próprio caminho sozinho, sabe essa atmosfera? Isso tem uma panca de ser legal, né, pro homem. Não, o lobo solitário, o cara que não sei o que, vive sozinho, não sei o que. Isto é uma merda para o homem, tá? E vocês vão entender por que na aula de hoje. Porque na aula de hoje eu vou trazer um clássico da literatura mundial, um livro que ele é ganhador de prêmio Nobel da literatura, que é o Lobo da Estepe, do Hermann Hesse, tá bom? Vamos falar muito sobre esse livro hoje, tá? E é claro também que eu tinha que provocá-los, tanto é que o título dessa aula aqui, vocês leram o título, às vezes, tudo que um homem solitário ou um lobo solitário precisa é de uma namoradinha, tá? É óbvio que eu faço isso em tom jocoso, mas percebam que a solidão demasiada para o homem, ela é ruim em sua essência, tá? Porque deixa o cara estranho, deixa o cara no afundamento no mundo mental, ele começa a fugir muito para o mundo mental e deixa de se abrir às experiências reais. Tá? Isso torna esse cara estranho, isso torna esse cara uma má companhia, isso faz esse cara não conseguir mais rir de si mesmo, ele começa a levar muito a sério, que nem os caras que vêm lá no meu Instagram, não, Guilherme, porque eu anseio pela mulher, não sei o que, ela tem que ser isso, tem que ter aquilo, babá. Ou seja, ele cria todo um artifício mental e quer começar a encaixar esse artifício mental no mundo real, e é óbvio que isso vai dar merda, porque ele não vai conseguir encaixar, ele vai começar a se revoltar por conta desse não encaixe. E aí, obviamente, toda revolta, né, ela leva a sofrimentos muito ruins para a sua alma, como levou a sofrimentos muito ruins para o Harry Haller, que é o lobo da estepe. Então, este é o primeiro ponto assim, que eu gostaria de deixar claro aqui. A solidão em demasia não é bom para o homem. Tá? E quem está dizendo isso para vocês é um homem que ama a sua solidão. Sério, eu amo a solidão rica que eu criei aqui. Eu tenho um ambiente muito agradável, onde eu fico aqui a maior parte do tempo. Eu tenho meu cachimbo, eu tenho meus fumos aqui, eu tenho meus livros, tenho meus autores, tenho a escrita. Enfim, tenho meus estudos, tenho as minhas aulas. Eu amo este lugar. Mas mesmo a minha solidão sendo fértil, eu sei que eu não posso ficar aqui muito tempo. Eu preciso de gente. Graças a Deus, eu tenho consultório, que eu atendo tanto presencial quanto online, e eu também tenho amigos, e eu também tenho a minha esposa, tá? Isso é uma coisa também interessante de se falar. Há muito tempo, quando eu morava sozinho, logo quando eu separei da minha segunda namorada ali, cara, tinha um final de semana que eu ficava imerso no meu antigo escritório, né? Ficava lá escrevendo e pensando coisas e... Tudo bem, às vezes era muito bom, mas às vezes eu entrava numa confusão mental, numa crise existencial e eu não conseguia sair disso. Eu só saía quando eu tinha que ir na segunda-feira ir para o trabalho. Então eu trabalhava CLT, então eu tinha que ir para o trabalho, então eu me deparava com presenças reais. Isso fazia com que eu saísse de mim mesmo. Eu esquecia da crise, olha só que interessante. Hoje, por exemplo... Hoje em dia, né, depois que eu conheci a minha esposa, a gente começou a morar junto. Isso é muito bom, porque, obviamente, todo homem, vez ou outra, ainda mais homens que lidam com essa parte mais intelectiva, né? Vez ou outra a gente vai se enfiar numas crises existenciais, sabe? Então, hoje em dia, quando eu começo a me enfiar nessas crises, às vezes, finais de semana, eu tô aqui, cara, sei lá, tô pensando. E tô ali às horas já. De repente, chega a minha esposa, abre a porta do escritório e fala assim: amor, vamos caminhar? Amor, vamos fazer amor? Cara, ela não fala assim, né? Eu tô exagerando, mas... Ou seja, ela me salva de mim. Ou seja, uma presença real de carne, ossos e fluidos me tira desse mundinho mental
né, e me leva para a realidade concreta. E isso é maravilhoso. Ela me faz olhar para o mundo real. Ela me faz sair de mim mesmo. E como eu falei, né, não sei se eu falei isso na aula passada ou em algum vídeo passado, né, uma frase que eu ouvi do professor Olavo, mas que é do professor Juan Alfredo César Miller: você estará curado quando esquecer de si mesmo, tá? Enfim, então, para deixar isso muito claro sobre essa questão da solidão. E aí eu tenho um caso muito interessante também de um paciente que eu atendi ele lá no começo da minha carreira de terapeuta, e é um paciente bem análogo ao lobo da steppe, tá? Um cara notívago, ou seja, o cara que troca o dia pela noite, um cara que estava revoltado com o aburguesamento da sociedade, um cara que, sabe, ele tinha muita pretensão de coisas muito altas, mas era só um jovem rapaz, um cara que ficava muito tempo sozinho, né, adulando ali a sua solidão, e obviamente um cara muito triste e depressivo, etc, etc. E nós começamos as sessões, e eu fiquei uns 6 meses a fio, assim, sabe, conversando com ele, tentando fazer ele se abrir para a vida e tal, e obviamente gerou algum resultado. Pouco, mas gerou. Aí teve um dia que eu abri aqui o Google Meet e eu me deparo com um homem sorrindo, virado em sorriso, uma cara limpa, banho tomado. Banho tomado, porra. Tava o cara ali felicíssimo. Eu falei, ué, o que aconteceu? Aí ele começou a me contar. Então, doutor, conheci uma menina, fiquei com uma menina, estou namorando com essa menina. Ou seja, esta mulher, com alguns beijos, fez com ele o que eu não consegui fazer em 6 meses. Quer dizer, um beijo salvou a vida desse homem. Claro, eu estou romantizando aqui, mas é interessante isso. Quer dizer, este cara, naquela época, de alguma maneira, ele foi salvo por uma namoradinha. Entendeu? Tava ali, solidão, esse mundo burguês, essa merda, porque todo mundo é burro, não sei o que, blá. Aí de repente, né, uma menina deu moral pra ele, ele foi até lá, os dois se encontraram, ele a beijou, ele pediu ela em namoro, ela aceitou e pum, acabou essas loucuras de se apegar a essas teorias. Não, agora ele tá vivendo a vida real. E cara, isso é assim, ó, é meio poético, mas realmente o cara mudou da água pro vinho. O que uma boa mulher, o que a beleza feminina é capaz de fazer com nós, homens secos, amargos. Ela adocica a nossa vida. Ela faz a gente rir pra vida. E foi isso que aconteceu com esse meu paciente. E é um pouco da história do lobo da steppe. E aqui eu já faço um adendo, tá, para você que tá aqui. Eu não sou um crítico literário, né, um homem, um intelectual. Eu não sou esse cara, tá? Então é óbvio que talvez eu não vá fazer a análise que esta obra merece. Talvez não, eu não vou fazer a análise que esta obra merece. Eu já adianto isso para vocês. Né? Eu não tenho culhão para fazer isso ainda. Talvez um dia, né, anos lá para frente, talvez eu consiga fazer. Não é o momento. Então o que eu posso fazer é isso, é falar de solidão de homem, putaria e tamo junto, tá bom? Mas vamos lá. Feito esta introdução, agora sim vamos entrar na obra, né, no Lobo da Steppe, do Hermann Hesse. Esta obra ela foi escrita em 1927, quando o Hermann Hesse tinha 50 anos, tá? Isso aqui é um romance. Ele não fala que é um romance autobiográfico, mas nós temos muitas boas razões para acreditarmos que o Hermann Hesse está falando dele mesmo. Quando você começa a ler algumas coisas, né, da história do Hermann Hesse, tu percebe, o Lobo da Steppe é ele. O Harry Haller, que é o Lobo da Steppe, é ele. Tá bom? E aí, aqui fica já uma dica para vocês. Toda vez que vocês forem ler livro, seja um romance, seja crônica, o escritor, no fundo, ele usa muito a escrita como um meio para falar de seus desejos, das coisas que ele odeia, das coisas que ele ama, né? Das suas dúvidas. Então, quando você vai ler um romance, por exemplo, cara, em alguns personagens você vê traços daquele autor, do autor que escreveu o romance. Tá bom? Isso é padrão, assim, pelo menos essa é a minha impressão como escritor e lendo, né, grandes escritores, assim.
O escritor está sempre colocando a carne dele na obra. Ele nunca é uma coisa afastada. Eu acho que nem tem como fazer isso, inclusive. Um bom escritor se coloca na obra. Então, o Hermann Hesse, na minha visão de apedeuta literário, ele é o próprio Harry Haller. Ele é o Lobo da Steppe, tá? E o Harry Haller, ou o Hermann Hesse, ele teve uma infância de muitas repressões, tá? Ele fala isso, inclusive tem quando você pesquisa um pouco da biografia dele, ele tem essas informações lá, que ele foi muito reprimido, a família era muito religiosa, apesar de serem boas pessoas, mas ele foi muito reprimido. E aí o Hermann Hesse, ele conversava muito com a psicanálise, assim. Tanto é que o Lobo da Steppe tem muito dessa coisa psicanalítica, essa coisa dos instintos, né, do id, essa coisa do superego, da moral, né, essa coisa dos sonhos, porque nesse livro tem momentos que você não sabe se ele está sonhando, delirando, e quando é realidade. Então tem muito essa coisa de sonho, interpretação do sonho, de símbolos. Por isso que não é um... Assim, a leitura ela é muito boa, é muito bem escrito, mas fica às vezes essa dúvida, né? Tu começa a ler e fala, pô, mas aqui é um delírio dele. Mas é um delírio com sentido, tá? Que faz total sentido dentro da obra. E também tem essa questão, né, dessa cisão da alma, né? O Harry Haller, ele acha que ele é um sujeito de duas almas. De um lado, tu tem o Harry Haller, um homem que gostaria de ver o copo meio cheio, que gostaria de se deleitar numa vida comum, e do outro, o Lobo da Steppe, né? que é este gênio do sofrimento. Então, como é que começa a história? O Hermann Hesse, no prefácio, ele vai descrever um momento de sua vida que ele estava lá numa pensão de sua tia, e de repente chega este homem misterioso, né, que é o Lobo da Steppe, chamado Harry Haller. Então é o que eu falei para vocês, a gente não sabe se isso aconteceu, se não aconteceu, mas uma coisa para mim é fato, no fundo o Hermann Hesse está falando dele mesmo, tá? Então o Hermann Hesse ele começa a ter impressões já no prefácio desse lobo, né, deste homem. Ele fala o seguinte aqui, olha só que interessante. Convenci-me de que Haller era um gênio do sofrimento, que ele, no sentido das várias acepções de Nietzsche, havia forjado dentro de si uma capacidade de sofrimento genial, ilimitada e terrível. Essa questão, por exemplo, de sofrimentos inevitáveis e tal, isso é muito comum, né, em toda a literatura. Em toda grande literatura tem essa cisão, assim, de um lado eu tenho uma busca por uma felicidade, por encontrar um paraíso, digamos assim, e do outro eu tenho um sofrimento inevitável. E aí eu, essa semana aí, lendo o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, me deparo com um simples verso que eu achei maravilhoso, que ele fala o seguinte: nós nunca nos realizamos, somos dois abismos, um poço fitando o céu. Pô, isso aqui é lindo, né? Quer dizer, estou aqui num poço olhando para o céu. E vem também Gustavo Corsão para complementar tudo isso e diz que há um desconcerto no mundo. Onde está o homem, está o gemido. Justamente por causa disso. Quer dizer, eu sou um poço fitando o céu e eu não alcanço o céu. Mas percebam que há em nós uma sede de eternidade, uma sede de uma felicidade eterna que parece que eu não consigo encontrar aqui. Isso é claro aqui no Harry Haller, que é o Lobo da Steppe, é claro no Fernando Pessoa, é claro no Gustavo Corsão, é claro em Dostoiévski. Grandes escritores já se atentaram nisso, né? Então, nós temos uma sede de eternidade. Só que muitas vezes, esta sede de eternidade, ela começa a fazer o sujeito a se revoltar com a própria existência. Então, como eu falei para vocês, esse prefácio aqui é o Hermann Hesse olhando para o Harry Haller e, né, dando as suas impressões. Ao final do prefácio, o que acontece? Né? O Harry Haller conversa ali com o Hermann Hesse e vai embora dessa pensão da tia dele. Só que ele deixa no quarto que ele habitava um rascunho de um livro, que é O Lobo da Steppe. E aí esse rascunho é o próprio Harry Haller falando sobre ele, as impressões que ele tem de si mesmo, do mundo, etc. Tá bom? E aí o Harry Haller, já no início, porque como eu falei para vocês,
Muitas pessoas, quando se deparam com essa impossibilidade dessa felicidade plena aqui, se revoltam. E dá para perceber que esta revolta no Harry Haller vai descambar num homem, que ele mesmo diz aqui, que é o tipo suicida. Então, olha só que interessante isso aqui que ele diz. Ó. Há muitos que perecem pelo suicídio, sem por isso pertencerem ao tipo dos suicidas. Ao passo que há muitos que devem ser considerados suicidas pela própria natureza de seu ser, os quais, talvez a maioria, nunca atentaram efetivamente contra a própria vida. Então percebam que o Harry Haller, ele se fixa em algumas coisas. Ele se fixa nessa ideia, eu sou o tipo suicida. Né? Ele se fixa nessa autoimagem de lobo da estepe. E aqui, no final do livro também, só para deixar isso bem claro, e acho que esse é um dos motivos que ele se ferra na vida, ele fala o seguinte ó, no final: e eu pintara de mim a imagem de uma pessoa que não passava de um estudioso e refinado especialista em poesia, música e filosofia. E como tal tinha vivido, deixando o resto de mim mesmo ser um caos de potencialidades, instintos e impulsos que me pareciam um transtorno, e por isso os encobria com o nome de lobo da estepe. Então, esse apego à autoimagem, como eu falei na aula passada que eu mencionei o livro do Trópico de Câncer, do Henry Miller, ele é muito terrível mesmo porque te deixa uma pessoa inflexível, você não consegue mais jogar solto na realidade. Não, eu sou o lobo da estepe, eu sou o homem solitário, eu não consigo mais, sei lá, tá aqui na minha solidão e depois sair daqui, ir num bar, tomar uma cerveja e rir do ridículo do mundo. Eu não consigo mais fazer isso, porque eu me apeguei a essa autoimagem. Eu sou o tipo suicida. Eu sou o homem solitário. Percebam como isso é terrível para a personalidade. Porque tu vê que o lobo da estepe, o Harry Haller, ele é um cara, digamos, inteligente. O cara lê grandes escritores, o cara escuta Mozart, Bach, etc. Ele consegue ver, ele consegue enxergar a beleza nessas coisas, mas não é o suficiente. E aqui ele também fala, né, que quanto mais ele foi se afundando nessa solidão, ele foi perdendo o tato social, porque é bem isso que acontece mesmo. Quando eu recebo pacientes no consultório que não têm o hábito de ver gente, de estar com pessoas, tu percebe que eles são estranhíssimos. Eles não conseguem ter um diálogo normal, com bom senso, assim. Porque é óbvio, eles não se testaram no mundo, eles não têm o hábito de estar com gente. Isso os torna estranho. Porque se vocês não perceberam, o mundo, as pessoas, são espelho para nós também. As pessoas são uma régua de normalidade, entendem? Então, tu percebe que isso também acontece com o Harry Haller. E uma coisa meio antissenso comum, né, que ele fala aqui ainda sobre o suicídio, é porque às vezes, quando as pessoas por aí falam sobre suicídio, sabe aquele negócio do Novembro Amarelo e tal, campanha contra o suicídio, é um negócio sempre muito superficial, né? Tipo, nossa, é um horror, é um suicídio, não sei o quê. Sim, ele é um horror, mas quando tu começa a se aprofundar nos suicidas ou em pessoas que têm esses pensamentos, tem algumas coisas que são muito interessantes. E essa é uma delas. Olha o que ele fala aqui sobre essa questão de ser um tipo suicida. É verdade que nele, como em todos os homens de sua espécie, cada comoção, cada dor, cada desesperada situação da vida despertava imediatamente o desejo de livrar-se de tudo por meio da morte. Entendam, meus caros, que aqui é o Harry Haller falando sobre o lobo da estepe, entende? Porque ele se vê como dois. Um momento é o lobo, às vezes é o Harry. Às vezes é o lobo, às vezes é o Harry. Então aqui é o Harry Haller falando sobre o lobo da estepe, que está dentro dele também, só para que vocês entendam. Mas, pouco a pouco, foi transformando em seu interior essa tendência numa filosofia que era, na verdade, propensa à vida. Olha que paradoxo interessante. A profunda convicção de que aquela saída de emergência estava constantemente aberta, lhe dava forças, fazia-o sentir a curiosidade de provar seu sentimento até as últimas instâncias. Ou seja, como eu tenho a saída do suicídio, eu posso ficar aqui aguentando o sofrimento inevitável da vida. Isso é algo que não se fala muito por aí, ainda mais entre os psicólogos. Mas isso acontece em pessoas que têm movimentos suicidas.
que se veem como tipos suicidas. Quer dizer, se eu tenho a saída que é o suicídio, eu consigo aguentar até o último sofrimento possível. Porque eu tô vendo lá. O suicídio, para algumas pessoas, se torna uma luz. Este é o ponto. Ah, é uma luz errada? Sim. Mas percebam que para essas pessoas é uma luz. E como vocês perceberam, o Harry Haller, ele é um homem que ele se vê muito acima da ralé. Ah, eu sou intelectual, eu leio Goethe, eu entendi Goethe, eu escuto Mozart, etc, etc. Ele começa a olhar para o mundo, que é o mundo burguês, e ele começa a se revoltar. Porque as pessoas não percebem a grandeza desses grandes homens. E elas vivem uma vida medíocre, baixa e ridícula. Isso revolta ele. E eu vou dizer para vocês que eu nunca tinha lido uma descrição tão bem feita do que é a burguesia. Do que é os burgueses, do que são os burgueses. Olha só isso aqui. O burguês, como um estado sempre presente da vida humana, não é outra coisa senão a tentativa de uma transigência, a tentativa de um equilibrado meio termo entre os inumeráveis extremos e pares opostos da conduta humana. Ou seja, o burguês, e nós vivemos hoje num mundo completamente aburguesado e materialista, que transforma tudo em mercadoria, o que o burguês safado faz? Ele quer ganhar em tudo. Então o burguês é aquela pessoa que ela quer ao mesmo tempo fazer as putarias homéricas por aí com vários parceiros sexuais, digamos assim, e ao mesmo tempo ele quer as benesses de uma intimidade, de um casamento. Ou seja, ele quer o céu, o paraíso celeste e um paraíso terreno. Ele quer ganhar em tudo. E ele fala aqui ainda, ó, o burguês tentará caminhar entre ambos, no meio termo. Seu ideal não é a entrega, mas a conservação de seu eu. Pô, isso aqui é na mosca. Não é à toa que eu falo para os homens, grande parte dos problemas hoje dos homens, além dessa solidão, é essa autopreservação. É querer ganhar em tudo. É não dar conta de assumir um filho, de assumir um casamento, de até a morte com uma mulher, de botar o pau na mesa. Não. Por quê? Porque ele não quer correr risco. Ele quer se autopreservar, porque ele quer ganhar em tudo. Ele quer ter uma vida equilibradinha. Isso é a morte do homem, tá? Aqui, ó. Viver intensamente só se consegue à custa do eu. Isso o próprio Harry Haller está dizendo. E é verdade. Ou seja, para eu viver algo intenso na minha vida, fazer algo que realmente vale alguma merda, eu preciso sair desse movimento de autopreservação e de querer ganhar em tudo. O burguês é, pois, segundo sua natureza, uma criatura de impulsos vitais muito débeis e angustiosos, temerosa de qualquer entrega de si mesma, fácil de governar. Por isso colocou no lugar do poder a maioria. Aí vem a democracia. Tá? No lugar da autoridade, a lei. No lugar da responsabilidade, as eleições. Ou seja, eu não mais me responsabilizo pelas minhas atitudes e ações e consequências delas. Não, eu jogo tudo na conta de um terceiro. É o Estado, é o governo, é o partido político, é o grupinho, é o grupelho. Percebam se o nosso mundo moderno não faz isso. Quer dizer, o indivíduo não. O indivíduo não importa mais, o que importa é a massa. Eu jogo tudo para a massa. Logo, eu não preciso me responsabilizar pelos meus próprios atos e, ao mesmo tempo, consigo me preservar. Só que é uma vida indigna. É uma vida ruim. Você não coloca o coração em nada, porque expor o coração em algo, obviamente você vai machucá-lo, você vai feri-lo e tá tudo bem. Faz parte de algo chamado sacrifício. E quem quer se autopreservar demais, não sacrifica nada nunca. Então, Guilherme, eu compreendo a revolta do Harry Haller com o mundo moderno, com esse aburguesamento, com essas pessoas medíocres, com as pessoas que preferem escutar funk carioca, né, ao invés de escutar Mozart, por exemplo, pessoas que preferem ler, sei lá, um livro do Felipe Neto, ler 50 Tons de Cinza, em vez de contemplar Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, Goethe, Divina Comédia, entendeu? Eu consigo compreender essa revolta do Harry Haller. Porém, eu estou no Vale de Lágrimas. Eu sempre me volto para isso. Eu estou no Vale de Lágrimas. O que eu vou esperar do Vale de Lágrimas? Eu não posso esperar o paraíso no Vale de Lágrimas.
Então, a partir do momento que eu tenho essa consciência, eu paro também de me revoltar à torta e à direito. E é algo que o Harry Haller não faz. É algo que o Lobo da Steppe não faz. Até, e agora que entra a melhor parte de todas do livro, que é a parte que eu me encantei, que eu falei, caralho, olha isso aqui. Até aparecer na vida deste homem solitário uma moça chamada Hermínia, tá? Então como é que acontece este momento, né? O Lobo da Steppe estava numa crise fodida, estava prestes a cometer suicídio com uma navalha. E aí ele começa a dar voltas na quadra para não ter que entrar em casa, não ter que se matar, porque realmente é um momento muito tenso. E ele, de alguma maneira, ele vai parar numa espécie de bar. Ele entra nesse bar, ele senta lá no balcão e ele conhece esta moça, que é a Hermínia. Ou seja, era um homem que estava prestes a se matar. E ele se depara com a beleza feminina em carne, ossos e fluidos. E essa moça começa a dar atenção para ele, começa a conversar com ele, começa a ter senso de humor com ele. E esse é um outro ponto do Lobo da Steppe. É um cara que não consegue rir de si mesmo. Por ficar muito tempo em sua solidão, ele não tem senso de humor, ele leva tudo muito a sério. E quando ele encontra a Hermínia, ela é uma personagem assim que, olha, dos personagens que eu já me defrontei assim na literatura, a Hermínia com certeza é uma das mais interessantes, né? Então ela salva ele do suicídio. Então ela começa a conversar com ele. Ah, você faz o quê? Papapá, eles começam a se conhecer ali. E ela consegue ler ele. Ela consegue perceber aquele homem. E ela fala o seguinte: engraçada a ideia que você tem da vida, sempre metido em coisas difíceis e complicadas. E não aprendeu as fáceis? Realmente, quer dizer, o Harry Haller, ele ficou sempre tão envolvido com essas coisas do espírito, essas coisas altas, que esqueceu das coisas mais vulgares da vida. E isso fez ele ter essa quebra dentro dele. Isso fez com que ele se afundasse em sua solidão. Isso fez com que ele não conseguisse mais se deleitar na vida real e concreta. Isso fez com que ele levasse muito a sério a vida. E aí, em alguns devaneios, porque esse é um ponto que eu falei pra vocês antes, né? Às vezes não sabe se o Harry tá sonhando ou é verdade, mas enfim, isso aqui é sonho, que ele sonha com o próprio Goethe. E aí o Goethe falando pra ele assim, ó: meu amigo, levas o velho Goethe muito a sério. Não se devem tomar as pessoas idosas que já estão mortas demasiadamente a sério, pois seria cometer uma injustiça contra elas. Nós, os imortais, não gostamos de coisas que devem ser levadas a sério. Preferimos gracejar. A seriedade, meu jovem, é uma consequência do tempo. Consiste, permito-me confiar-lhe, numa superestimação do tempo. Eu também, em minha época, dei valor demais ao tempo. Por isso, queria viver 100 anos. Mas na eternidade, que é onde o Goethe, no sonho do Harry, ele tá, né? Como vês, não há tempo. A eternidade não é mais que um momento, cuja duração não vai além de um gracejo. Então ele começa a conhecer a Hermínia, e a Hermínia, obviamente, com a doçura dela, começa a levar o Harry para alguns lugares, para conhecer pessoas, para usar alguns entorpecentes, e isso também fica bem claro, assim. Tanto é que este livro, O Lobo da Steppe, ele é muito usado pelos hippies, né? Ele foi meio que um símbolo do movimento hippie. Justamente porque tem essa coisa de experimentar o mundo, as drogas e o sexo, não sei o quê. Isso acontece com o Harry, tá? Mas não é esse o ponto de hoje aqui. Mas enfim, então a Hermínia começa a levar o Harry para alguns lugares, ele começa a ter esses sonhos aqui. E tem algo que eu preciso ler para vocês, que é o porquê que a Hermínia encantou tanto o Harry Haller. De repente, uma pessoa viva, percute a campânula de cristal da minha apatia e me estende a mão. Uma mão boa, bela, cálida. De repente, voltam a surgir coisas que me afetam, nas quais posso pensar com alegria, com preocupação, com interesse.
Parece que o coração dele começou a bater de novo, né? De repente, uma porta que se abre e por ela entra a vida para mim. Putz, isso aqui é muito bonito, cara. Talvez possa voltar a viver. Talvez possa voltar a ser gente. Minha alma, que havia tombado, adormecida no frio e quase sem regela, respira de novo e volta a bater, sonolenta, as pequenas asas débeis. Tudo isso, porque ele conheceu uma pessoa que olhou para ele, que deu atenção para ele, que ouviu ele, que escutou ele, que leu ele. E aqui ele diz: o que mais me agradava nela, o que mais me encantava, era que podia passar de repente da mais profunda seriedade para a alegria mais regozijante. E vice-versa, sem a menor dificuldade, como se fosse um menino prodígio. Neste momento, parecia divertir-se, logo zombava de mim, por causa do foxtrot. O foxtrot, meus caros, é uma dança, tá? Então a Hermínia, por ser leve e por ter bom senso e por conseguir flutuar na realidade, ela consegue tirar o Harry dessa solidão, inclusive ensinar ele a dançar. Coisas básicas, coisas comuns, coisas ridículas e medíocres, que ele não sabia. Então, enfim, ela tira sarro dele, ela brinca com ele, tá? E também, assim, ó, o que faz também a Hermínia conseguir ler o Harry Haller e conseguir fazer essa flutuação, ao meu ver. Ela explica aqui, ó: não compreende, meu ilustre senhor, que eu lhe agrado e tenho importância para você exatamente por ser como um espelho seu? Porque dentro de mim há algo que responde e compreende o seu ser? Ou seja, a Hermínia, por ela já ter meditado na própria existência, inclusive em coisas mais altas, ela consegue alcançar o lobo da estepe. Porque ela já flutuou nesses dois mundos. Tanto esse mundo baixo, ou esses amores vulgares, quanto os amores mais altos. E é por isso que ela consegue ler o lobo da estepe. Tá? E ela continua aqui, ó: e quando um esquisitão encontra de repente um rosto que o contempla de verdade, sente nele algo assim como uma resposta em um parentesco e se alegra naturalmente. Cara, isso aqui eu acho muito bonito porque isso aqui é muito terapêutico também, é muito o que acontece na terapia. Ele até diz aqui, ó: seus olhos não me abandonavam. O processo terapêutico tem muito disso. O terapeuta bom, ele já conseguiu meditar na própria existência e flutuar nas suas experiências, e é por isso que ele entende o paciente que está ali na frente dele. Desde o paciente, sei lá, cara, que vive uma vida a lá lobo da estepe, sozinho num quarto, triste pra caramba, até o paciente que está imerso nesses amores vulgares, que sai em festa todos os dias, transa com várias pessoas. Ele consegue compreender isso por quê? Porque ele vê isso nele também. Só que para ver isso nele, ele não pode ser um homem apegado à sua autoimagem, um homem que se acha purinho demais ou malzinho demais. Ele tem que estar olhando para a coisa como ela é. Ele tem que estar com esse coração aberto para a vida, para conseguir fazer essas meditações, tá? E aqui a Hermínia, ela reforça também isso aqui, ó: você gosta de mim pelos motivos que já lhe disse. Consegui romper sua solidão, porque eu arranquei das próprias portas do inferno e consegui despertá-lo. Arranquei das próprias portas do inferno. É isso que uma boa mulher, uma boa presença, tá? Uma boa presença é capaz de fazer com uma pessoa que está a sofrer dentro dos recônditos de sua alma. E a Hermínia, ela também fala o porquê que ela se interessou pelo lobo da estepe. Parecia um animal selvagem, e foi precisamente por isso que você me agradou. Já falei aqui, vou aproveitar o ensejo agora também, o ensejo da Hermínia aqui, e falar para vocês, homens, que é importante vocês terem alguns traços de feras em suas personalidades, desde a parte estética até na questão de comportamentos e atitudes. Isso é muito ruim para o homem se tornar um animal mansinho, um bicho muito mansinho. Isso te torna alguém menos interessante
E, obviamente, dentro da perspectiva feminina, te torna alguém também que não é muito atrativo. Pode ver, quando a mulher ela se interessa por você, ela vê algum traço de perigo ali. Pô, esse cara ele é uma fera, ele é capaz de fazer coisas perigosas, ele é capaz de, sei lá... Ele não é um cara muito preocupado também com o meio social, ele é ele é um cara mais... É um cara que está disposto a correr riscos. E isso atrai a mulher, de alguma maneira. Só que perceba, quando ela domina o seu homem, que vocês começam a namorar e tal, ou casam, ela tende a tentar tirar esses traços de feras de você. É isso que a minha esposa tentou fazer comigo, isso talvez é o que a esposa tenta fazer contigo. E tudo bem, é óbvio que nós não podemos ser só fera, só lobo. É claro, porque senão também não tem casamento possível, né? Mas tomem cuidado para vocês não se tornarem completos animais mansinhos e dóceis, porque senão vocês vão começar a ser mulherzinhas. Isso é ruim para a relação, a mulher perde o desejo, perde a admiração por você também. Então, manter traços, digamos, de fera em você são importantíssimos, tá? Não percam isso. Só que, claro, não pode ser só a fera, só o lobo. E voltando, né, aqui à reflexão do livro, há um momento também que a Hermínia fala sobre a morte. Ela fala o seguinte: é muito mais lisonjeiro, Harry, lutar-se por alguma coisa bela e ideal e saber ao mesmo tempo que não se conseguirá alcançá-la. Os ideais serão algo que se possa alcançar? Viveremos para acabar com a morte? Não. Vivemos para temê-la e também para amá-la. É precisamente por causa da morte é que nossa vida, vez ou outra, resplandece tão radiosa num breve instante. E é por isso que eu falei para vocês que nenhuma meditação é válida sem olhar para a morte. Quando você olha para a morte, a tendência é que você comece também a valorizar as banalidades da vida comum. Um olhar para tua esposa, um abraço em quem você ama, uma conversa com o pai, uma conversa com um amigo, uma paisagem, enfim, coisas banais. Você começa a valorizar essas coisas. E isso a Hermínia tinha de sobra, né? O Harry até fala aqui, né? Deixa eu achar. Compreendo-a muito bem, minha amiga. Ninguém a compreende melhor que eu. E, no entanto, continua a ser um enigma para mim. Você brinca com a vida. Tem uma prodigiosa afeição pelos pequenos detalhes e prazeres. É uma espécie de artista da vida. Por que ela era uma espécie de artista da vida? Bom, como eu falei antes, com certeza a Hermínia já fez essas meditações, né, dos amores mais altos, dos amores mais baixos. E com certeza ela está sempre a olhar para a morte. Porque ela sabe, né, que isso aqui vai acabar. E é por isso que ela consegue não levar essa vida também muito a sério. Ela consegue perceber, cara, um dia eu me vou. O que eu tenho agora aqui? Eu tenho isso aqui, eu tenho essa pessoa na minha frente, eu tenho os meus amigos, eu tenho minha casa, eu tenho essa paisagem que eu posso olhar, eu tenho essa bebida que eu posso beber. Então ela consegue contemplar esses momentos muito melhor que o senhor Harry Haller. E ela tenta trazer o Harry para essa visão, para esse estilo de vida. E assim como aprendeu a dançar, embora um tanto tarde, porque esse é um outro ponto que eu não falei, mas o Harry Haller, ele tem 50 anos, tá bom? Também poderá aprender a amar. Amar ideal e tragicamente, meu amigo, isso você já sabe fazer muito bem, sem dúvida alguma. Mas agora vai aprender a amar a vulgar maneira humana. E é isso que falta justamente neste homem. Por quê? Porque ele se fixou, é o que eu falei antes, ele se fixou naquela autoimagem de homem muito profundo, do homem que sofre, do gênio do sofrimento, né, do homem que só olha para as coisas altas, o homem que só escuta Mozart, o homem que só lê Goethe, e esqueceu de aprender a amar os amores vulgares. E é isso que a Hermínia consegue fazer com maestria. Ela consegue flutuar desde os amores mais altos aos amores mais baixos. E trazendo um pouco de psicanálise aqui, essa repressão que o Harry fez consigo mesmo, de se apegar a essa autoimagem do homem que da solidão e tal, fez ele reprimir muitas coisas. Fez ele não falar muitas coisas. Fez ele não experienciar muitas coisas.
E segundo Freud, toda vez que você reprime muito os seus desejos e tal, isso vai atravessar a barreira do recalque e vai vir na consciência em forma de sintomas. Essa revolta, muitas vezes, o pessoal fala, isso é recalque. Realmente isso pode ter a ver. Quer dizer, um cara que estava ali, um cara que enxergava a grandeza das coisas, estava ali revoltado com a vida, triste, a ponto de se matar. Ou seja, um dos piores pecados para a igreja, que é o suicídio. Enquanto que às vezes a pessoa que estava lá, indo num baile, dançando, bebendo, talvez usando uma droga ou outra, né, tava bem, não pensava em se matar. Tava mais feliz, tinha alcançado uma felicidade maior do que o próprio Harry Haller, que estava olhando para coisas mais altas. Então o Freud diz que palavras não ditas apodrecem em nós. Eu vou mais a fundo. Experiências não vividas, que você às vezes queria viver também, apodrecem em nós também. É por isso que eu falo para muitos homens, saiam para o mundo, tenham experiências, vão sair com mulher, marquem encontros, conheçam pessoas, se abram para a vida concreta, saiam de seus quartos, saiam de suas solidões. Vão viver a vida, pô. E aí, para fechar com chave de ouro, uma das últimas frases que está aqui no livro, que é algo sobre vida e morte, tem uma coisa que eu sempre falei para minha esposa, assim, que é, eu morreria por você, meu amor. Eu morreria por você, a qualquer momento. E ela chega para mim e diz assim, amor, eu não quero que você morra por mim. Eu quero que você viva por mim. E a Adeline, ela foi um pouco a Hermínia na minha vida, dadas as suas devidas proporções. É claro, eu não era um lobo como o Harry Haller aqui, né? Mas enfim, eu era um cara da solidão, vivia sozinho e tal. Aí de repente chega a Adeline com sua beleza, com seu senso de humor e me arranca daquela solidão. E me arranca dos meus viciozinhos medíocres, sabe? Desse cuidado, dessa autopreservação. E caramba, vamos viver a vida, vamos viajar, vamos fazer tal coisa. A Adeline fez isso comigo de alguma maneira. E me fala essa frase maravilhosa. Eu não quero que você morra por mim. Eu quero que você viva por mim. E aí que no último momento do livro, que é uma espécie de sonho, isso aqui é o Mozart que fala para ele num sonho, fala o seguinte, o Senhor está disposto a morrer, seu covarde, mas não a viver. Ou seja, ele está disposto a morrer pelas coisas que ele ama, mas não a viver. Enfim, meus caros, fica aí então esta aula, essa reflexão sobre esse livro maravilhoso. É muito bom este livro. Se vocês puderem, comprem, leiam. Eu acho que é isso. Deu para entender, né, que a solidão não é boa para o homem, tá? Que muitas vezes você pode ser salvo por presenças reais, pessoas que olham para vocês, pessoas que estão dispostas a ouvir vocês, pessoas que dominam essa arte de bem viver, tá? E aproveite também, ofereço o meu atendimento terapêutico. Se você gostaria de marcar terapia comigo, aqui embaixo tem um link do meu WhatsApp. Se você também gostaria de acompanhar as minhas crônicas semanais, aqui embaixo tem o link do meu Substack, lá do Memórias e Confissões. Enfim, é isso. Fiquem bem, fiquem com Deus e sobrevivam.